Bom dia, boa tarde, boa noite. Indiferente do horário que você estiver acompanhando o podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. O Diário de Vacaria está trazendo hoje aqui uma edição especial. A gente está falando um pouquinho sobre a questão agrícola. Vamos trazer a agricultura para o espaço. A gente está recebendo o Pedro Basso, que ele que é CEO das Sementes com Vigor. Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grato do convite aí. Uma honra aí poder estar aí para discutir um pouquinho do assunto. Pedro, para muitas pessoas, né, que estão sempre acompanhando as questões aí do agro, tu tem uma participação recente agora num evento bem importante. Eu acho que é a 10ª edição, a gente está falando do Top Farmers em Jundiaí. Foi isso mesmo? Na verdade foi em Campinas, né, Tá. num hotel lá, um espaço bacana, um evento, né. Esse evento já está no 10º ano, eu acho que o ano passado o pessoal falou que foi um pouco maior, esse ano estava grande também o evento, e um evento que reúne mais especificamente agricultores, né? Agricultores, tinha alguns consultores, mas em sua grande maioria e massa são agricultores de larga escala. Larga escala, acima de 3, 4 mil hectares, era a turma que estava lá. Então a gente conversou com algumas pessoas que trabalhavam só com gado, né? Que trabalhavam com cana, daí também com grãos, né? Cereais, né? Algodão, fibra, né? Café também, não? Café, tinha uma turma do café lá também, né? E soja, milho e trigo, né? Então a gente via que tinha gente do Brasil inteiro lá, do sul ao norte. Eu acho que a gente está passando por tem várias situações em andamento assim que conectam com um momento novo, né? Eu acho que a gente começa pela questão climática aí. O que o pessoal falou em relação a esse ano que está chegando aí? Assim, essas questões aí, sempre quando a gente está para plantar uma safra, a gente fica olhando a previsão do tempo, né? O Marco Antônio da Rural Clima deu uma palestra, falou um pouco sobre o Laninha, né? Que no começo do ano tinha uma expectativa de ser um Laninha extrema, que a gente ia sair de um El Ninho gigante para um Laninha muito forte, que ia ser muito frio. Os modelos climáticos deram uma mudada nesse aspecto e falaram, olha, vai vir um Laninha um pouco mais tarde e curta duração, não severo, tá quase dentro de uma neutralidade, né? Se a gente fala com alguns agricultores, prefiro um Laninho ou El Ninho, porque neutro a gente nunca sabe o que vai dar, né? Então, em geral, ele fala assim, mais do atraso das chuvas, que é o que realmente acontecendo, né? Mas que vai ser um ano um pouquinho mais frio, que o Laninha é uma temperatura média um pouco mais baixa, né? Não tão quente, e que agora, chegando essa chuva agora, setembro, outubro, e a partir do final de outubro, de novembro, que se estabelece o Laninha e dá uma enxugadinha nas chuvas. Mas, assim, ele falou nada preocupante. Principalmente aqui para nós, Rio Grande do Sul, ele diz, olha, vem sendo um clima bom para o trigo, e realmente é o que a gente está vendo, assim, um clima regular, chovendo mais ou menos na hora certa, deu as geadas na hora que precisava dar, que era mais no começo do cultivo, e para agora a gente vê assim, que tem umas chuvas, vamos ver como é que vai ser para as doenças de espiga, mas em geral ele acha que tem uma normalização do clima. Hein? O clima com certeza traz uma preocupação sempre grande, né? A gente acabou de passar uma situação bem séria em relação à questão da fumaça toda que atingiu o Brasil inteiro, né? E segue, muitas regiões ainda tem queimada, né? Essa chuva aí foi pontual agora, né? Falei com meus tios lá do Mato Grosso do Sul, lá deu 15 milímetros lá, nem baixou a poeira, né? Então ainda é localizada a chuva, sabe? Então assim, ele acha que ainda demora ainda até o final do mês para se restabelecer as coisas. Outro assunto que também a gente fala em relação assim, até uma conexão mais com o lado da inovação, e que está realmente mudando bastante a questão do cenário, eu acho que a chegada da inteligência artificial, ela também chega no campo, né? Cara, teve um cara que apresentou lá que ele esqueci bem o nome dele, mas ele trabalha numa sementeira lá no Mato Grosso, uma sementeira muito antiga, na Ato Sementes, e é uma empresa que trabalha muito em inovação, e ele mostrou um slide que é a Fazenda Inteligente. Cara, achei aquilo lá muito legal. Tudo conectado, né? Então, o escritório... Será que via satélite, meu? Será que vai pela Starlink aí? Assim, ó, lá no evento tinha uma empresa que tu botava o 3G na tua fazenda. Tu metia uma torre lá e fazia os teus chips e botava um 3G para melhorar a conectividade do campo, do trator, do pulverizador, da coletadeira, ter esse acesso remoto, instantâneo e monitoramento instantâneo com a base. Porque o que acontece hoje? Hoje as máquinas têm o 3G, né, que a gente chama das operadoras tradicionais. Telemetria, né? Telemetria. As operadoras normais, né? Daí quando tu vai lá naquela baixada, ela não pega, tal. Quando sobe, ela transmite, ou quando chega na tua sede, voltou aí para casa, conectou no Wi-Fi, joga o pacote. E daí agora eles têm essa fazenda inteligente, eles têm, vamos botar o 3G, mas eles têm também o Mentor, que é um aplicativo de previsão do tempo, que eles põem os radares, e deles olham na tua fazenda previsão do tempo para 3, 6 horas, um dia, 48 horas, uma coisa bem interessante.
E essa inteligência artificial que eles também desenvolveram foi sobre escolha de variedades. Eu achei isso uma coisa impressionante, porque hoje o leque de oferta que a gente tem de variedade de soja é gigante. Todo ano lança variedade nova, com novas biotecnologias e tal. Então, o que ele é? É uma inteligência artificial que tu coloca o teu tipo de solo, localidade, adubação, sistema de rotação, sistema de cultivo, escalonamento e escolhe algumas variedades. E ele te dá e faz essa combinação de solos, variedade, fertilidade, ambiente, a sugestão melhor de plantio e escalonamento para ter o máximo rendimento. E daí eles falaram, hoje o mundo está muito competitivo, mas a gente pensa no colaborativo. Então o que ele faz? Ele faz um banco de dados que tu comprou a semente deles ou comprou outra semente e insere, naquele talhão plantei em época tal, colhi tantos sacos por hectare, num tipo de solo assim assado com tal manejo. E eles vão compilando e somando esses dados. Ele falou que com a oferta de variedades que tem, tipos de solos e ambientes, a combinação para um humano fazer daria 25 milhões de combinações diferentes. E que esse IA faz isso para nós. Então tu vê, isso aí ajuda muito, porque hoje o agrônomo, ele precisa tecnicamente refinar. Falar assim, não, Lucas, lá tu vai plantar essa erva aqui em outubro, essa em novembro, e quando tu colher teu trigo lá em dezembro, tu planta essa. Mas com o leque de ofertas e oportunidades que tem, tu não consegue fazer isso com todo mundo. Um termo muito precisão, né? Vai para um caminho da precisão. Né? Com certeza. E outra, da população, quantas sementes vai colocar, qual é o espaçamento. E dele diz assim, se tu já tem o know-how daquele material na tua região, beleza, aquilo aí vai te auxiliar, né? Não é que ele vai dizer que tu tá errado, não. A gente sabe... Tu vai ter o expertise que tu exatamente, tem no campo, né? A gente sabe que a inteligência artificial tem seus erros, né? Às vezes tu vai lá no chat GPT, ela fala umas bobagemzinhas que tu tem que dar uma filtrada, né? Em geral. Mas aí por isso que é bacana, né? Esse cruzamento dessa inovação, né? O lado dessa inteligência, mas também com o lado da experiência, da sabedoria de quem está no campo ali, né? Que conhece com certeza. Fazer a aderência. Isso que eu gostei dessa palavra colaborativo, porque ele não está rasgando esse know-how adquirido, mas ele está inserindo numa plataforma para melhorar. Ele vem no complementar, né? É isso aí. Ele vem no complementar. Um termo também que eu estava acompanhando até nas tuas postagens ali, foi a questão de se falar um pouquinho, de se introduzir mais o assunto, na verdade, que era a questão de agricultura regenerativa. Cara, esse assunto, assim, a gente achava que não ia estar tão em voga, mas a gente está vendo, assim, que cada dia está mais necessário isso. E para quem fala em carbono, tem que falar em agricultura regenerativa. É uma coisa ligada na outra. Porque a gente só vai conseguir sequestrar o carbono, proteger esse carbono no solo, adicionar mais carbono, fazendo agricultura regenerativa. E conversando com a turma, mandei uma mensagem para o Juca Sá, que é um pesquisador lá de Ponta Grossa, lá, amigo do pai. E ele me mandou um artigo, assim, vinha trocando uma ideia e o cara me deu uma tarefa para ler, falando sobre agricultura regenerativa, dos pilares, né? Que a agricultura regenerativa, ele tem por base o sistema plantio direto melhorado. Então, quando a gente faz um sistema plantio direto, que já é um termo de know-how, né, que a turma já conhece, a gente coloca mais alguns adicionais, a gente já está montando a agricultura regenerativa, né? E outra coisa que a gente estudou e viu, que a agricultura regenerativa, o cara, agricultura orgânica, porque é uma coisa mais rústica, a gente voltar para os princípios básicos. Mas quem não fizer uma agricultura de precisão, o que é agricultura de precisão? Hoje, o insumo mais caro em carbono, que a pegada de carbono é mais pesada, é o nitrogênio. Porque ele ele gasta muito carbono para se produzir uma tonelada de ureia, tá? E quando tu faz uma aplicação em taxa variável de nitrogênio no trigo, no milho, na cevada, que tu otimiza o uso desse insumo, é que tu realmente baixa a tua pegada de carbono. Então ninguém vai ser positivo no carbono, ou seja, incorporar carbono, se não fizer o uso de ferramentas digitais. Que é o caso de usar NDVI, imagens de satélite, para tu enxergar e fazer essa variação. Então, esse assunto teve nos 2 dias do evento, que era agricultura de baixo carbono, agricultura regenerativa. Trouxeram uma agrônoma, na verdade ela é professora, mas ela é agricultora. O filho dela é a Maíra, ela é de São Paulo, Guaíra, e o Murilo, aqui de Cruz Alta, que daí o Murilo trabalha muito forte em agricultura, integração lavoura-pecuária.
com gado Hereford e Braford muito forte. Que está crescendo cada vez mais aqui na região, né? Sim. Tem um núcleo, inclusive aqui em Vacaria, um núcleo que está fazendo um trabalho muito bacana. Sim, né? E daí o Murilo está fazendo essas plantas de cobertura, trabalha com também plantas de verão. Foi dito tanto, imagina, tanto na terça quanto na quarta, falou-se sobre o assunto e botou em pauta isso e trouxe empresas que realmente e efetivamente estão medindo o carbono e comercializando. Então, empresas de biológicos, que diminuir o uso de químicos e inserir os biológicos em biota e falaram em diversificação. Quanto mais vida no solo, menos problemas a gente vai ter e menos insumos a gente vai ser necessário utilizar. Então, cara, achei um link assim que ou a gente acorda para isso ou a gente vai ficar para trás. Cara, que momento interessante. Aproveitando uma fala, estava me contando antes, só para a gente contextualizar o tamanho do evento, né? Estava comentando, até teve contato com o pessoal da Rússia, é isso mesmo, cara? E o que a gente está vendo, assim, que o mercado brasileiro criou uma importância no mundo, que as empresas que por vezes não estavam atuando aqui diretamente, que faziam vendas B2B, né? Empresas que vendiam para outras empresas, que daí essas outras empresas atuavam no Brasil. Eles falaram assim, não, pessoal, a gente precisa atuar naquele mercado e roubar essa fatia que essa outra empresa está roubando de nós, né? Então, algumas empresas que estão lá de inovação, de fertilizantes, de softwares, que estão realmente atuando a nível produtor para poder entrar nesse mercado, né? Então, por exemplo, essa empresa russa, no caso, ela foi sancionada pela guerra, né? Então, teve muitas sanções de outros países. Não, ó, proibido comprar agora de empresas russas. então vamos atuar diretamente lá no país, né? Uma coisa que chama atenção, porque a gente acompanha, às vezes, a guerra aí da Ucrânia, né, com a Rússia, e a gente tem a impressão, muitas pessoas têm a impressão que aquela guerra está longe, né? E, na verdade, essa guerra chega aqui, ela chega na lavoura, né? E a partir do momento que a gente está vendo com a mudança, a gente tem meio que uma reestruturação dos mercados globais que acabam levando justamente para essas novas vias alternativas, porque cada vez mais a gente vê uma questão da Rússia também interessada no fornecimento dos insumos que a Rússia traz para o Brasil, né? E eles estão, na verdade, enxergando que eles precisam eliminar o atravessador para chegar no nosso mercado. Ela me disse que a Rússia é um dos maiores produtores de nitrogênios do mundo, né? Então, cara, como é que ela não vai vender para fora, né? Então, eu vejo que por isso... Ela é a agrônoma que estava lá atuando no Brasil e trabalhando nisso, né? Eu até perguntei sobre a guerra, perguntei sobre o trigo, né? Porque a Rússia e a Ucrânia lá, pô, é o que manda no mercado de trigo, né? Atualmente, né? E daí ela... não sei te dizer. Estou no Brasil há muito tempo. Tá bom. Mas é um cenário completamente diferente, né? E a gente tem essa questão toda porque era uma situação que não era esperada até então, né? A Rússia bateu o pé, acabou indo para esse momento de guerra que a gente está vivendo aí, e a gente acaba vendo realmente o resultado chegando aqui na lavoura. E isso acontece sem dúvida alguma. Pedro, para fechar, um ponto importante aí para o pessoal, o momento que a gente está vendo agora em relação à questão econômica, dá para te dar pelo menos um panorama que a gente está vendo? A gente está vendo que teve uma reação mais recente agora do mercado em função até os Estados Unidos está acenando, né, que vai aumentar realmente os impostos. Os Estados Unidos está passando nesse momento por um momento eleitoral muito potente, muito forte, né, onde a gente está vendo realmente que vários aspectos acabam nos envolvendo, né? Qual que é a tua visão aí do momento que a gente está vendo hoje? Assim, vamos ver os reflexos disso, né, para nós, né? Um deles é o dólar, né? Mexer o dólar, né? Então, os Estados Unidos baixando os juros e nós na Selic aumentando, o que significa? Vem mais dinheiro para o Brasil, baixa o dólar. Daí o agricultor vai pensar assim, que bom, vou comprar mais barato o adubo. Mas, meu amigo, o senhor está plantando quando? Já acabou, passou esse momento. Agora o senhor já perdeu isso aqui, agora vai comprar barato, talvez para a próxima safra, né? E o problema de baixar o dólar é nós perder o valor da venda do soja, né? Então, enquanto hoje comprei os insumos barato, agora eu quero que o dólar estoure para eu poder vender mais caro a minha soja, né? Então, esse balanço a gente tem que saber bem o que vai acontecer dentro desse mercado, dizendo assim, né? Então, eu vejo que o dólar vai influenciar muito no nosso negócio, porque ele baixou 20 centavos em uma semana, né? Quase isso, né? Isso... O quanto a gente tem tempo, nós agricultores, pensando assim, quanto a gente tem tempo para ficar olhando essas notícias e pensando e vendo essas oportunidades, né?
Porque do mesmo jeito que a gente fala da questão não só da Rússia e da Ucrânia, a gente olha para a questão eleição americana, a gente olha para essa questão que vai direto com o mercado chinês, né, que é um grande fornecedor, que tem essa relação toda com os Estados Unidos, né? E também com nós. E com nós também. Então a gente está numa situação onde, mais do que nunca, para você que está acompanhando a gente de casa, é importante a gente olhar para um cenário global. O cenário global está dando várias informações, várias atualizações, né? Não só na questão do aspecto comercial, da questão do fornecimento dos insumos, né, Pedro? A gente vê também que várias questões relacionadas às próprias moedas aí estão impactando diretamente o pessoal no campo. A gente vê que esse efeito Trump, se realmente ele vier a ganhar, não sei, ele deu uma baixada depois da mudança da candidatura. Então, assim, depois do tiro lá na orelha, deu uma baixada na média dele, né? O que a gente viu é o seguinte, né? Que se realmente ele efetivasse essa taxação que ele quer fazer para a China, pode sim vir a ter um aumento do prêmio aqui na soja, né? Então, assim, o prêmio pago no porto para carregar aqui da soja brasileira pode vir a aumentar. Mas será que essa taxação não vai fazer baixar o preço do bushel em Chicago? Porque se a China vai falar assim, não, então eu não vou comprar soja, o mercado vai entender que vai sobrar soja americana, vai baixar o preço em Chicago. Compensa-se esse preço no Brasil pelo aumento do prêmio, porque vai ter uma sede maior da soja brasileira, né? Mas agora o dólar baixando, eu tenho meus receios, assim, sabe? Eu vejo que vender soja caro já passou esse bonde. Bom, gente, tem Kamala, tem Trump, tem Ucrânia, tem Rússia, tem clima no Brasil. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui para o Diário de Vacaria. As portas estão sempre abertas, né? A gente tem uma turma toda aí para levar informação e tu com certeza é um porta-voz para muita gente, né? De tudo que está acontecendo nesse panorama todo. Pessoal que está acompanhando o Diário de Vacaria, a gente trouxe um podcast bem especial aí, muito conectado ao cenário do agro nesse momento. Pedro veio trazer informações bem importantes desse evento nacional, né, que reuniu muita gente aí, que tem muita informação atualizada que interessa para todos nós. Falou informação, a gente está aqui no Diário de Vacaria, continua acompanhando a gente, até qualquer momento a gente está trazendo mais detalhes importantes aí que com certeza podem impactar aí no seu dia a dia. Valeu, pessoal, até a próxima.